Graça e paz a todos, uma boa tarde. Todos que assistem esse vídeo, né, essa live. Nós estamos iniciando aqui no Monte das Oliveiras. Mais uma vez estamos aqui, né, para louvar, para engrandecer, para bendizer o santo nome do Senhor Jesus, porque bem entendemos que só o Senhor é Deus e somente Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Deve ser dada a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero trazer uma mensagem, irmãos, a respeito da palavra de Deus, que vai falar de salvação para a sua vida. Né? E o tema dessa palavra é graça, né? Salvação pela graça através da lei. Olha que coisa interessante, né? Salvação pela graça através da lei. Nós queremos trazer uma verdade bíblica para a sua vida. Nós queremos que você ouça essa palavra, que você dê ouvido a essa palavra e guarde ela no teu coração, porque é uma palavra de promessa para a tua vida, é uma palavra é uma profecia, na verdade, para a sua vida, para algo que irá acontecer no futuro para contigo. E, logicamente, para com todos aqueles com quem você compartilhar esta conversa, esta mensagem, esta palavra que a ti será enviada aqui neste momento de oração, onde nós nos colocamos na presença de Deus para clamar, para pedir, para buscar de Deus solução para as nossas dificuldades, né? Pedir a Deus que reduza o peso da carga que nós estamos carregando, pedir a Deus que tire de sobre nós a humilhação, né? Que nós venhamos a ser abençoados na presença de Deus. Mas é claro que as bênçãos de Deus só vêm para aqueles que realmente buscam o Senhor, né? Aqueles que buscam a Deus, aqueles que acreditam, aqueles que creem que Deus é capaz de fazer qualquer coisa que seja necessário para que nós tenhamos uma vida tranquila, de paz, de alegria, saudável na presença dele, né? Nós temos visto aí muitas plataformas, né, digitais, muitos canais, muitas pessoas, né, utilizando dessa ferramenta, né, que é as redes sociais, para estar aí enviando mensagens aos corações das pessoas, ao entendimento das pessoas. Porém, nós temos visto muitas mensagens enganosas, mentirosas, algo que vai assim totalmente contrário à palavra, à vontade, ao querer de Deus, né? E as pessoas se deixam levar, se deixam enganar muitas vezes pelo falso profeta, pelo falso mestre, por aquele que na verdade veio mais para te enganar, mais para te iludir, mais para te conduzir à perdição do que te trazer as verdades que Deus quer que você saiba. E há uma verdade na Bíblia, né, que nós precisamos compartilhar com você nesse domingo, e gostaríamos que você assistisse esse vídeo, né, ouvisse essa palavra, e se você entender que realmente você carece dessa mensagem, que você precisa se integrar dentro dessa mensagem que a ti será enviada, você compartilhe ela com outras pessoas, compartilhe com pessoas que você conhece, né? Pessoas que você também entende que precisa ouvir essa mensagem, né? Então você vai assistir esse vídeo, você vai ouvir essa mensagem e você vai compartilhar essa mensagem com outras pessoas, porque essa mensagem foi boa para você. Ao tempo em que você também pode dar o teu joinha e o teu like, né? Gostei e tal. Então clica lá que você gostou. Para quê? Para que a plataforma YouTube também continue nos dando oportunidade de enviar novos vídeos para você, tá bom? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assiste o vídeo e, se gostar, compartilhe, dê seu like e, se quiser, se inscreva no canal. É tudo grátis, você não vai pagar nada, é só coisa de, no máximo, 2 minutinhos você faz tudo isso, tá bom? Menos de 2 minutinhos, né? Tá ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra aqui da parte de Deus, que se encontra no livro de Levítico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Relembrando que o tema dessa mensagem é salvação pela graça através de quê? Da lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salvação pela graça através da lei.
O livro de Levítico, no seu capítulo de número 16, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, ele vai nos falar o seguinte, no versos de número 6 até o versos 10, né? Capítulo 16 do livro de Levítico, nos seus versículos 6 a 10. Diz assim: depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o sacerdote aqui, o pastor daquela época, né? Ele tinha a obrigação de oferecer sacrifícios a Deus para remir os pecados dele e o pecado da família dele. No 7 diz assim: também tomará ambos os bodes, ou seja, havia 2 bodes que seriam oferecidos também a Deus, né? Mas esses bodes já não seria pelo sacerdote nem pela família dele, seria por quem? Pelo povo, né? Tomará também ambos os bodes e os colocará perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Versículo 8. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Ou seja, havia um bode que seria sacrificado e oferecido ao Senhor Deus e um outro bode que seria enviado ao deserto, um bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Ou seja, o bode que caiu a sorte de ser sacrificado para Deus, esse seria degolado diante do altar de Deus e oferecido como sacrifício. Por quê? Pelos pecados da humanidade, para expiar, né? Para tirar, para remover. Perdão, irmãos. Remover um mosquitinho aqui no meu nariz. Perdão, tá? Remover os pecados da humanidade, do povo de Deus, da igreja, né, daquela época. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse bode era sacrificado e oferecido a Deus para que o pecado do povo de Deus fosse removido, fosse tirado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode emissário, ou seja, o bode que levaria o pecado da humanidade para longe, apresentar-se-á vivo. Esse apresentaria a Deus vivo, né? Não iria degolar, mas iria colocar diante de Deus e iria fazer o quê? Iria orar sobre este bode, né? Colocando a mão sobre a cabeça do bode. Arão deveria colocar a sua mão sobre a cabeça do bode e orar a Deus, pedindo a Deus que lançasse sobre aquele bode todos os pecados daquele povo que ali estava acreditando que Deus era poderoso para livrá-los da morte eterna e trazer a eles vida, e vida com abundância. Então, Arão fazia esse ritual e da maneira que agradava a Deus esse ritual. Mas esse ritual, irmãos, era feito todos os anos, né? Se repetia todos os anos. Arão, o sacerdote, o pastor, tinha que todo ano oferecer um sacrifício a Deus pelos pecados dele e da família dele. E também oferecer um sacrifício a Deus pelo pecado do povo que congregava, né, que estava na igreja com ele, sob o comando dele. Então, era necessário que esse sacrifício, que esse ritual, que essa cerimônia se repetisse de ano em ano para que as pessoas alcançassem a salvação em Deus, para que as pessoas fossem libertas dos seus pecados, fossem livres dos seus pecados. Ou seja, o que acontecia depois, logo em seguida, após o cerimonial, o ritual de degolar um bode, né, orar sobre o outro, colocar ele lá no deserto, largar ele ficava perdido no deserto porque ele levava o pecado, né? A ideia era essa, era o bode sacrificado, era apresentado a Deus, sangue derramado, remissão de pecado, remia o pecado porque o sangue daquele bode foi derramado. E o outro bode, por sua vez, ficava vivo, mas ia morrer também, porque ia para o deserto, no deserto não tem nada, né? O bichinho ia ficar perdido lá no deserto, né? E ali ele ia levar os pecados das pessoas. Era essa a intenção, era essa a ideia, né? Daquele bode levar o pecado das pessoas, embora as pessoas não pecassem mais. Mas na verdade não era assim que funcionava. O bode levava os pecados sim,
mas durante aquele ano as pessoas iriam continuar pecando da mesma maneira, não ia haver muita mudança, não ia haver muita transformação. Aí haveria obediência a Deus, haveria a prática dos rituais, né? Aconteceria os cultos, né? As reuniões deles lá, orando, louvando, engrandecendo a Deus, pedindo perdão, o ano todo, igual nós fazemos hoje, sem nenhuma diferença, apenas o método que era um pouco diferente. Porém, amados, porque o pecado continuava sobre a humanidade, porque o homem não consegue largar o pecado por si próprio, porque o homem não consegue se libertar por si só, então Deus precisava providenciar algo mais eficaz, algo que realmente libertasse o povo do pecado, para que ele, mesmo continuando pecando em algumas coisas, mas lógico, né, rejeitando, resistindo, lutando para não pecar, Deus já teria remido esse povo, né? Já teria dado a remissão de pecados para esse povo. Então Deus anuncia que enviará quem? O filho dele. E essa mensagem dos dois bodezinhos, um degolado, o outro enviado ao deserto, né? O novilho que seria sacrificado pela vida, pela salvação do pastor, do sacerdote, da família dele. Tudo isso é uma alegoria, né? É algo que apontava para quem? Para Cristo, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque agora é anunciado pela boca dos profetas que Deus enviará aquele que irá se sacrificar por nós, né? Isaías 53 vai nos esclarecer exatamente isso que eu estou falando, porque lá no livro de Isaías a palavra diz que ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? E levou com ele, levou embora. Então é a mesma coisa lá do bode que vai para o deserto e do bode que é oferecido. Presta bem atenção que Deus agora vai dizer que ele vai enviar o filho dele para salvar a humanidade. E Deus amou tanto essa humanidade, ama, né? Amou não, Deus ama tanto, mas naquele momento Deus estava amando tanto a humanidade que ele resolve dar, entregar, enviar o próprio filho dele, filho unigênito, para morrer em favor da humanidade. Olha que coisa interessante. E esse filho dele vai representar exatamente esse ritual litúrgico que nós acabamos de relatar lá em Levíticos capítulo 16, no seu versículo do 8, do 6 ao 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus agora vem, né, surge, nasce no meio da humanidade, no meio desse povo pecador, desse povo que não consegue largar o pecado, porque o pecado está embutido dentro do coração do homem, né? Adão e Eva lá no começo, já é outra história, mas Adão e Eva lá no começo não rejeitaram o engano, não rejeitaram a mentira, não rejeitaram a desobediência, mas usaram da desobediência para fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer quando comeram do fruto que estava no meio do jardim, e assim trouxeram maldição sobre toda a humanidade. Então nós nascemos, né, somos descendentes desse pecado, né? Nós nascemos do pecado, nós nascemos do erro, da desobediência de Adão e Eva. Por isso carecemos, precisamos de um sacrifício que leve o nosso pecado embora, que tire esse pecado, não, o pecado da desobediência, tire de dentro de nós. Não é o pecado de atitude, de ações, mas o pecado da desobediência. Quando Deus diz não faça isso, nós precisamos lembrar que Jesus se sacrificou lá na cruz do Calvário para que nós não venhamos a fazer exatamente aquilo ali que Deus está dizendo para não fazer. Então o sacrifício é para nos lembrar. Todo sacrifício que nós fazemos é para nos lembrar que Jesus se deu, morreu na cruz do Calvário para nos remir do nosso pecado, para nos libertar do nosso pecado. Ou seja, Jesus foi ao santuário e ali ele foi crucificado e ali ele foi morto. Ou seja, sacrificado para remir os nossos pecados. Ali ele derramou o sangue dele, o sangue era derramado, o sangue era aspergido sobre a arca da aliança, né? O sacerdote tinha a obrigação de pegar aquele bode que ele degolou e pegar o sangue com o dedo e aspergir sobre a tampa da arca da aliança, porque dentro da arca estava o que? A aliança de Deus com o ser humano, quando ele disse que não traria mais a mortandade sobre a terra, que ele não traria mais
a destruição da humanidade, né? Então havia uma aliança de Deus com a humanidade, Deus fez uma aliança com a humanidade, e ali aspergia o sangue para lembrar a Deus: olha, esse sacrifício aqui é para te lembrar que o Senhor fez uma aliança com o povo de nunca mais exterminá-lo da face da terra. Então era isso que era feito, e agora Deus manda o Filho dele para ficar gravado, para ficar fixado no coração e na mente de cada ser humano, que esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário representa lá o bodezinho que foi degolado e representa também o bode que foi enviado ao deserto. Por quê? Porque Jesus é sacrificado, o sangue dele é derramado sobre a aliança da humanidade, a aliança que Deus fez com a humanidade, de libertar o povo, de trazer o povo para entrar numa terra de prosperidade, de alegria, de paz, de felicidade. Mas é necessário nós crermos nesse sacrifício, no sacrifício não no sacrifício do bode, dos 2 bodezinhos, mas no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando ele se deu, quando ele se entregou para salvar a mim e a você. Ele ali, ele se sacrifica, ele é sacrificado, ele é morto diante do altar de Deus, e automaticamente ele vai a Deus. Agora ele já não é mais o bode morto sacrificado, agora ele é o bode emissário, porque ele vai a Deus para fazer o quê? Para receber a ordem de Deus de ir para o deserto, ou seja, levar todo o pecado da humanidade nele, junto com ele, para que toda a humanidade não tivesse mais dores, sofrimentos. Por quê? Porque se você crê no sacrifício de Jesus, se você crê que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, como está escrito lá em Isaías 53, você crê que está salvo, você crê que você é salvo em Cristo Jesus, porque está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, dos nossos pecados o Senhor já não lembra mais, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos pecadores, continuamos pecadores, mas o Senhor lançou no esquecimento o nosso pecado. Por quê? Porque Jesus se sacrificou na cruz do Calvário e tomou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, e levou para o deserto. Agora nós somos livres, livres em Cristo, free in Christ. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja livre no Senhor Jesus, busque o Senhor Jesus para a sua vida. Então nós somos salvos pela graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a lei nos ensinou que é errado mentir, é errado roubar, é errado matar, é errado adulterar. Então a lei mostrou que através da graça nós podemos ser salvos em Cristo Jesus, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade, porque ele uma vez só se sacrificou sem que fosse preciso nós continuarmos todo ano sacrificando algo para Deus para nos remir dos nossos pecados. Nós não temos condições fisicamente, nós não temos condições braçal para fazer algo que venha nos remir dos nossos pecados. Somente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos liberta de todo pecado e nos conduz à vida eterna. Há muitos falsos pastores ou até pessoas, né, enganadas pela sua mente, pelo seu desejo, pela sua vontade de ensinar alguma coisa, que ensina erroneamente, né, e acaba te conduzindo ao erro, à falha, e você às vezes até deixa de seguir numa congregação, deixa de congregar, deixa de buscar o Senhor para a sua vida, fica em casa prostrado assistindo pregações de YouTube, quando você devia estar congregando com a igreja, porque quão maravilhoso é que os irmãos estejam em comunhão, em união uns com os outros, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus, busque uma igreja para congregar, uma igreja séria, verdadeira, que vai te ensinar o caminho da salvação. Não fique prostrado assistindo falsos profetas, falsos mestres que mais vieram para te enganar e te arrastar ao mundo dos mortos com Satanás. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que tem hoje colocado essa palavra no meu e no seu coração. Assista o vídeo, ouça essa pregação, busque o Senhor Jesus para a sua vida, esqueça tudo que tem aprendido, porque Jesus diz assim, ó, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância, mas ele veio para roubar, matar e destruir. Então, busque o Senhor Jesus, saia do engano, saia da mentira. O Senhor te ama, Jesus te ama e quer te salvar através da verdade, palavra de Deus.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a obediência da lei. Jesus te ama e eu também. Graça e paz. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja teu nome. Essa pessoa que está nos ouvindo neste momento, assistindo esse vídeo, estará recebendo da tua presença, estará recebendo do teu amor, estará recebendo da tua misericórdia para a vida dela. E eu tenho certeza que a partir de hoje, pela fé, ela vai alcançar êxito em todos os propósitos. A tua misericórdia chegou neste lar hoje para abençoar, para guardar, para proteger e para livrar essa família de todo mal, em nome de Jesus. Amém.